queridos, graça e paz, que a paz do Senhor Jesus esteja presente em sua vida, em sua casa, em sua família, em todo o seu viver, ok? Vamos então à nossa oração na prática do dia de hoje, dia 13 de julho de 2025, e vamos meditar em 1 Reis, capítulo de número 8 e o verso de hoje de número 55. Estamos falando como funciona a oração na prática, qual o efeito da oração na prática e por que Deus trouxe esse fator para nós de importância de estarmos diante de Deus, orando, intercedendo diante da presença dele, ok? Graças a Deus por isso. Diz assim, 1 Reis, capítulo 8, verso 55. Pôs-se em pé, abençoou em toda a congregação de Israel, em alta voz, dizendo... Então, Salomão se pôs de pé e também abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, ok? Não vou fugir. Sim. A lágrima rolar e o mundo me zombar. Não vou prosseguir, ok? Não vou morrer, mas sim agora viver. Pois porque é Deus, eu sei que está aqui e sempre velará por mim. Eu não vou temer, suas asas me encobrirão e o mal jamais não tocarão. Eu não vou temer. Amém? Graças a Deus por isso. Nós não tememos, não é porque nós não temos medo ou porque somos fortes demais, não. É porque o Senhor é maior na nossa vida, ok? Graças a Deus. Vamos então. Quando Salomão, ele terminou a oração e ele pôs-se em pé diante de Deus e do povo, depois, diz a palavra que ele abençoou toda a congregação. O que significa isso? Significa o propósito geral da oração, o final da oração. Aqui, Salomão terminou a oração. Então, qual que era o propósito? Levantar-se e ser uma bênção. Por isso que quando Salomão terminou de orar, ficou de pé diante do Senhor e abençoou o povo. Nós vamos para a oração para nós sermos instrumentos de excelência diante de Deus, na nossa vida, instrumentos de excelência diante de Deus na vida do próximo, instrumentos de excelência de Deus para todo o povo. Nós somos canais de bênção, nós somos canais de luz. Luz significa saída e solução. Então nós somos, se nós temos a luz de Deus, quando oramos e definimos e concordamos com Deus no nosso quarto em oração, nós agora nos levantamos para agir, para escolher de Deus a decisão na nossa vida daquilo que nós queremos. Então aqui a palavra diz que Salomão levantou e abençoou o povo. Ele abençoou. E interessante porque, por mais que Salomão ele era rei, ele não era um profeta, ele não era um sacerdote do templo, ele tinha o Espírito de Deus e Deus também o escolheu para abençoar o povo. Isso é uma direção espiritual, isso é um definidor, um referencial que está à frente. Ele tem que abençoar, ele tem que trazer a direção, ele tem que tomar a ação. Nós oramos, nós vamos a Deus, nós vivemos buscando a Deus, não é para continuar na mesma, mas é para ter uma atitude de melhoramento na nossa vida, na nossa alma, no nosso espírito e no nosso entorno físico, e no nosso ambiente, e naquilo que está ao nosso redor. Nós precisamos observar a qualidade das coisas e melhorar a qualidade das coisas, não piorar a qualidade das coisas. E muitas vezes
nós além de descuidarmos, pioramos o estado da qualidade. E aí é quando Deus nos mostra que o motivo dele permitir muitas vezes até o cativeiro e voltar o indivíduo do cativeiro, né? E exercitar, como nós já falamos aqui, o indivíduo ser herdeiro de Deus e ser povo de Deus, é porque o contato tem que ser direto, pleno, completo, inteiro da comunhão de Deus com o indivíduo. Porque tudo isso é necessário? Porque o indivíduo foi escolhido para ser fonte, para ser bênção, para levantar-se da oração, ou seja, do lugar de comunhão, de conversa com Deus, de diálogo com Deus constantemente e abençoar. Abençoar, ser bênção diante de Deus. Então, se o indivíduo não é bênção, por que que ele insiste se ele não quer ser bênção? Se ele não quer agir com bênção, por que que ele insiste? Não tem razão, não tem motivo. Tem que ser uma bênção real, presente, espiritual, emocional e física. Ok? Porque esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Esse é o chamado de Deus para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso coração. E tudo que nós fazemos, e tudo que nós vivemos. Em todas as instâncias da nossa vida, ok? Graças a Deus por isso. Então nós vamos neste momento fazer uma oração, pedir a Deus que nos desperte a sermos bênção, a sermos luz, saída e solução, a sermos inteiros para Deus, para que nós possamos ser uma bênção. Se nós não formos inteiros para Deus, não podemos ser bênção, ok? Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Nós oramos diante de Ti, Senhor, neste momento, pedindo que o Senhor venha estender as Tuas mãos sobre nossas vidas, à medida que estamos lendo e meditando na palavra, aqui em 1 Reis 8. E hoje no verso de número 55, quando Salomão pôs de pé depois da sua oração e abençoou todo o povo em alta voz. Que nós possamos, Senhor, ser instrumentos de bênção, de definição e de obras reais, Senhor, na nossa vida, ao nosso redor, para aqueles que nós consideramos, para aqueles que nós amamos, para aqueles que nós buscamos. Senhor, nós pedimos Sua graça. Pedimos que o Senhor nos faça instrumentos de bênção, instrumentos de manutenção, instrumentos de graça diante de Ti, Senhor. Porque a Tua graça existe o trono da manutenção, o trono do favor, o trono do cuidado, Pai. E nós fazemos parte de todo o trabalhar da graça do Teu Espírito Santo. Por isso nós oramos e pedimos, ajuda-nos a sermos bênção, ajuda-nos a abençoar, ajuda-nos a completar e cumprir a Tua bênção, Pai, nos nossos termos. Em nome de Jesus nós pedimos confiando em Ti, te agradecemos, desde agora para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos? Graças a Deus, porque Ele nos chamou para sermos bênçãos. Amém? Compreender neste viver, sim, abater. Para dia de leitura bíblica devocional 3 de julho de 2025, ok? 1 João 5:7 e 1 João 1:14, ok? Eu não vou temer, o mal não chegará. Eu não vou temer. Palavra viva, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como
poderei fazer de Jesus o Senhor da minha vida? Jesus é a palavra e Deus nos deu a palavra escrita com a finalidade de desvendar diante de nós a palavra viva, o Verbo. Dê a palavra de Deus, começando pelo Novo Testamento, o lugar da primazia na sua vida. Ao fazer isso, você estará colocando Jesus em primeiro lugar. Deixe a palavra de Deus governar a sua vida. Deixe a palavra ser o Senhor da sua vida. Deixe a palavra dominá-lo. Ao fazer isso, você realmente estará deixando Jesus ser o Senhor da sua vida, porque Jesus e a sua palavra são um. Estamos vivendo em um período em que precisamos levar muito mais a sério as questões espirituais, em que precisamos aprender o que a Bíblia tem a ensinar sobre a vida, o lar, o casamento e os filhos. Deixe a palavra de Deus ser o guia na sua vida. Ao fazer isso, você estará recebendo Jesus como Senhor na sua vida. Desta forma, a sua palavra escrita se tornará o Senhor da sua vida. Confissão: Senhor Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Deixo que a Tua palavra me domine. Dou à Tua palavra o domínio sobre mim. Logo, és Tu quem tem o senhorio sobre mim. Tu me dominas, Tu és o Senhor da minha vida. Ok? Graças a Deus por isso. Nós vemos aqui que é interessante e importante nós deixarmos a liberdade da vida da palavra estar em nós. Às vezes a gente tem a palavra, mas não tem a vida dela. Porque a vida dela implica na verdadeira opção de nós vivemos a essência de Deus, genuína para as nossas vidas. Amém? Vamos às nossas datas comemorativas de hoje, dia 3 de julho, Dia Nacional do Combate à Discriminação Racial. Olha só que legal. Dia Internacional de Sacos em Plásticos. Interessante. Dia Internacional das Cooperativas também. Essas são as datas de hoje, das datas comemorativas, ok? Vamos orar e agradecer. Antes eu quero lembrar, nós temos aqui uma live toda terça-feira às 20 horas para o seu nosso convidado especial. O link está na descrição. Também temos aqui Novo e Velho Testamento, meditação de como Deus cuida da humanidade através dos ensinos de instruções bases e do mover profético diante de Deus. E temos também Bíblia online, uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor será. Colocamos diante de Ti, Pai, aqueles que trabalham sobre a discriminação racial, aqueles que trabalham com plásticos, também aqueles que trabalham sobre o fator das cooperativas. Nós oramos diante de Ti, pedimos, guarda cada um, seus familiares, seus lares, seus projetos. Abençoa, Senhor, que tudo esteja dentro da Tua essência. Senhor, que seja a Tua vitória, a Tua bênção sobre cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos o Teu livramento, a Tua proteção. E pedimos, Senhor, o Teu temor, o respeito a Ti em tudo que eles fazem com as obras de Suas mãos. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Amém, meus queridos. Um forte abraço e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!